Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Agora, se eu chamasse de tema, eu gostaria de escolher este, o verdadeiro selo da Páscoa. Como cheguei a pensar em tal coisa, foi há cerca de uma semana, quando estava a caminho de Georgetown, uma pequena cidade abaixo de New Albany, aqui. E havia rapazes na rua, pegando ofertas para selos de Páscoa. E comecei a pensar no selo da Páscoa. E pensei, o que é um selo de Páscoa? Por certo, significa mais do que esses rapazes pegando ofertas para um selo de Páscoa. E pensei, o que eles fazem com tais selos e com a contribuição que é tirada deles ou para eles? Eles são colocados, claro, esses selos, em cartas e tal. E é uma oferta voluntária para eles e serve para hospitalizar pessoas que tenham tuberculose e assim por diante e hospitalizá-los num lugar de descanso até morrerem. E pensei, com certeza a Páscoa tem mais do que isso, um selo da Páscoa. Significaria mais do que pôr uma pessoa num hospital para mantê-la confortável, o que isso é muito bom. Agora, não tenho nada contra isso. Deus as abençoe. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas, ainda assim, parece que deveria ir um pouco além disso, sendo que a Páscoa significou tanto para a igreja cristã e para a nossa herança cristã, o selo da ressurreição. E como poderia um pequeno selo postal, tipo, tomar o seu lugar? Não poderia. Assim, comecei a pensar nisso. O que foi o selo da Páscoa? E foi assim que tive esta ideia de falar esta manhã sobre o selo da Páscoa.
Agora, a Páscoa tem e selos e tal, estão por toda a Bíblia. Nós os encontramos, são tão antigos quanto a Bíblia. Desde lá no Jardim do Éden, nós encontramos. E então vemos que qualquer coisa que encontramos em qualquer lugar da Bíblia remonta a Gênesis. Tudo começou em Gênesis. E então, eu estava pensando que o que eu tinha em mente como selo da Páscoa, então me perguntei por que ele foi tão rejeitado e como as pessoas o recusariam. Por que foi tão condenado? E eu estava pensando então que nem sempre é condenado e nem todas as pessoas o condenam. Mas Deus preparou um caminho para que o homem estivesse numa posição em que fosse obrigado a decidir. O homem não pode viver na Terra sem tomar uma decisão. Deus força essa questão a ele. Ele deve tomar uma decisão. E há um tempo quando você tem de tomar decisão sobre os estudos, tem de tomar decisão com quem vai se casar, e você tem de tomar decisões sobre diversas coisas. Mas no Jardim do Éden, onde tinha apenas 2 rapazes, a decisão foi imposta para que o homem se decidisse. E acho que isso acontece para mostrar seu verdadeiro caráter, o que ele é, para mostrar o que ele é por dentro. Agora, vemos que chegou o tempo entre Caim e Abel em que uma decisão foi obrigada. Porque o tempo da adoração tinha chegado e cada rapaz tinha providenciado uma forma de fazer a adoração a Deus. E se notarem, entre o certo e o errado, há apenas um pequeno sopro de diferença. E o errado, nos últimos dias, foi profetizado que estaria tão parecido com o certo que enganaria o próprio eleito, se fosse possível, entre o certo e o errado. Agora, quanto aos rapazes, quando foram aos seus altares e fizeram adoração... Agora, eu estava pensando em quantos altares esta manhã, em igrejas onde belas flores são postas nos altares. E tudo bem, não tenho nada contra isso, mas isso parece ser quase o fim da adoração. É colocar umas flores no altar, ou uma bela igreja, ou belas decorações, ou algo assim. E isso parece acabar com ela. E foi mais ou menos assim com Caim, porque ele trouxe os frutos do campo e fez seu culto a Deus e foi rejeitado porque não seguiu o caminho certo e preciso que Deus havia ordenado para ele seguir. Mas ele tinha feito sua oferta e feito tudo religiosamente como seu irmão, mas foi rejeitado. E porque foi rejeitado no lado espiritual, então isso fez com que ciúme surgisse nele, porque era ganancioso. Isso está no homem. Ele não pode deixar de ser o que é, porque nasceu nessa condição. O homem é representado no céu como pecador, por um pecador. Eu estava falando sobre isso um tempo atrás e alguém disse, então não é justo. Se devo ser representado pela desobediência de um homem, então não tenho chance. Eu disse, é verdade, porque você nasceu pecador, mas está representado. Você está condenado à condenação por representação. Bem, então, isso parece muito cruel, mas virando o lado, então, estamos ordenados à vida eterna por representação. Quando um nos representou para a morte, outro nos representou para a vida eterna. Assim, isso nos põe de novo diante do trono de novo. Todo ser humano volta ao mesmo lugar
para fazer a nossa escolha. Mas aquela ganância que sempre houve, certo e errado. O errado tentando derrubar o certo. Começou no Éden e estendeu-se pelas eras. Estendeu-se até entrar nos assuntos nacionais. Entrou nos assuntos da igreja, estendeu-se para a vida doméstica. Ganância, tentando governar ou arruinar, tentando dominar, expulsar. E vemos isso operando em toda parte, e sempre tem a mesma coisa, tentando ser mais forte ou passar por cima. Em todo o Antigo Testamento, Deus, nos dias dos profetas lá atrás, tenho várias delas anotadas aqui, as quais não terei tempo de chegar. Mas Deus, nos dias dos antigos profetas, no meio de tudo, como Ele fez no Jardim do Éden, quando a verdadeira voz de Deus e a verdadeira adoração a Deus foram condenadas e expulsas e mortas, no Jardim do Éden é a voz de Deus silenciada pela ganância e pelo ciúme. Tem sido assim na igreja desde então, tentando silenciar a verdadeira voz de Deus. Mas, se notarem, assim que a voz de Abel se calou na morte, Deus levantou Sete para ocupar o seu lugar, o que não foi nada menos que uma pré-Páscoa, uma pré-ressurreição, ou uma substituição até que a ressurreição viesse. Isso foi por um tempo. No decorrer do Antigo Testamento, encontramos isso se dando. Os profetas, Deus manteve sua voz viva como os profetas. Eles falaram a palavra de Deus e foram apedrejados. E assim que apedrejavam um e o enterravam, Deus levantava outro. E apedrejavam aquele e enterravam, Deus levantava outro. Ele sempre manteve uma testemunha sua viva. No decorrer das eras, ele tem mantido sua voz viva diante do povo desde o Éden. E agora vemos que é assim que Caim percebeu que tinha feito o que fez. Bem, ele saiu da presença de Deus e foi selado para longe de Deus através de uma marca colocada nele. Ele saiu, a Bíblia disse, do jardim do Éden, das portas do jardim ao oriente do Éden. Ele saiu, selado, marcado, saiu da presença de Deus. Que coisa! Que coisa tremenda esse Caim, por causa do ciúme e por não querer se reconciliar com Deus pela mesma forma apropriada que seu irmão seguiu. Deus disse a Caim, se adorares como Abel, farás bem. Mas Caim chegou a dizer, aqui está o que preparei, isto é o que tenho, aqui está o que dou. Ou aceitas ou deixas. Qualquer um que queiras fazer, faze como quiseres. Agora, esse é sempre o tipo de atitude das pessoas, na vida, em igreja, em outros tipos de vida. Se dizem, eu vou à igreja, eu ajudo a igreja, eu faço isso. Se Deus não pode aceitar isso, é o que posso fazer, está vendo? Mas ainda assim, não é isso o que Deus requer. Deus não requer isso. Deus requer um caminho provido. Ele proveu um caminho e requer que você aceite o que Ele proveu. Veja, Ele não precisa da nossa ajuda para lhe dizer o que fazer e como fazer. Ele preparou o caminho para nós fazermos e as coisas que devemos fazer e como devemos fazê-las. E Ele não precisa das nossas ideias em absoluto. Não devemos ir dessa forma, mas vemos que os homens são propensos a fazer isso em todo o decorrer das eras. Mas Deus manteve sua voz viva com seus profetas e tal, no decorrer das eras, à medida que vinha. E encontramos isso hoje, e encontramos isso na política. Tenho algumas coisas anotadas aqui sobre política que, como encontraríamos neste dia em que estamos, que as pessoas venderam seus direitos de primogenitura pela política. E se nenhum de vocês recebeu a fita em que falei disso em Middletown, Ohio, domingo, uma semana atrás,
sobre Jezabel e Acabe. Eu gostaria que você a ouvisse algum dia. É como que a nação, por causa da ganância e alguns dólares extras e uma ideia mais popular entre as pessoas, eles com certeza venderam Cristo tanto quanto Judas vendeu 2000 anos atrás por 30 moedas de prata. Oh, é uma coisa espantosa pensar na condição que existe entre esta nação e estes povos hoje. E pensar que muitos anos atrás nunca fariam uma coisa dessas. Mas hoje são tão gananciosos tentando ganhar mais dinheiro, tentando conseguir tempos mais fáceis. Agora, claro, esse é o que não é cristão. O cristão não pede coisas fáceis. Não somos... Há tantas promessas feitas hoje no meio do povo cristão. Tantos ministros prometem ao povo algo falso. Se você vier a Cristo, todos os seus problemas estarão resolvidos. Eu lhe digo, quando você vem a Cristo, então começam. É quando você veste um uniforme e pega uma arma e entra no campo de batalha. Esta estrada cristã não é um mar de rosas. É uma batalha desde a hora em que você começa, até que seu espírito seja libertado pela morte. Você não está num piquenique. Você está num campo de batalha. Assim sendo, prometem-nos coisas. E me torno, às vezes, odeio dizer isto, mas falo de coração, que fico perplexo quando ouço tanta fé de primeiríssima, religião de primeiríssima. E tudo hoje se tornou uma coisa de primeiríssima. É o homem de primeiríssima. E a televisão abriu o caminho para astronautas e tal. E um monte de bobagens de primeiríssima. Oh! E trazem isso até na cura divina hoje. Curas de primeiríssima. Agora, Deus não tem esse tipo de coisas. Trazem pessoas, muitas vezes, à plataforma e homens talentosos, sem dúvida, mas com uma compreensão errada do Evangelho. Põem azeite nelas e oram e ficam lá sacudindo-as até que algo aconteça, sejam curadas. E talvez essa pessoa vivendo em pecado e sai e descobre que aquilo vem nela outra vez. Talvez estivesse entusiasmada naquele momento, sendo que a fé de Deus que ela acumulou a curou, mas quando se encontra entre os incrédulos, isso volta. Acontecerá assim todas as vezes. O que precisamos hoje é de cura divina, de decisões bem definidas para Cristo. Isso. Eu estava lendo uma carta recentemente que a Associação Luterana me enviou na Alemanha, de que um irmão estava lá e realizando um culto de cura na Alemanha, com o patrocínio da Igreja Luterana e dos Pentecostais e assim por diante. E esta cópia desta carta foi escrita. E ele disse, vocês pregam essa cura divina, que o que se tem de fazer é só impor as mãos neles e eles sentirem algo e serão curados. Ele disse, com certeza discordo de vocês. Ele disse, então, e a pequena Deborah Stadsclave, quando morreu lá, uma criança perfeita e saudável um dia, e dentro de algumas horas ela estava morta. E todos vocês foram lá, e oraram, e a sacudiram, e a ungiram, e tudo mais para a cura, e não houve vida. O bebê jazia lá. Disse, então telegrafaram ao irmão Branham, e ele não disse nada até receber uma decisão bem definida de Deus, e então vir em nome do Senhor Jesus para falar a palavra. Agora, é disso que precisamos, receber uma decisão bem definida de Deus. É por isso que temos de vir, é por isso que batizamos em nome de Jesus Cristo. É uma decisão bem definida da palavra de Deus.
É por isso que ficamos com as coisas que fazemos, porque são as ordens de Deus e o Evangelho de Deus, e temos de ficar com elas justamente como está escrita. Quer esteja de acordo, quer seja odiado, quer aconteça o que for, isso não tem nada a ver com ela. Deus quer decisões bem definidas. E como pode fazer isso quando você sabe que está errado para começar? Você não pode ter uma decisão bem definida de Deus. Como você pode vir e pedir cura divina quando sabe que seu coração não está certo com Deus para servi-lo? Veja, você quer sair e fazer as coisas que estão no mundo. Você nunca será curado assim. Veja, você deve ficar limpo diante de Deus e dedicar sua vida e seu coração a Deus, e então Deus curará. E é duradoura então, porque sua fé está ancorada. Agora está dentro. Achamos essa ganância, contudo, na igreja e na política e nos assuntos nacionais. Uma nação. Olhe aqui na África agora o que está acontecendo. Vejam, por causa da ganância. Vejam o que aconteceu lá agora na África. Não só lá, mas em todo o mundo, em toda parte. Porque o homem quer ser alguém. Eles, é só isto o que tem. Está bem aqui na terra, ou eles vivem assim. Se eu só tivesse isto, eu seria uma pessoa infeliz. Busco uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. É lá onde depositamos nossos tesouros, com esse propósito. Os filhos de Caim, ou melhor, filhos de Satanás, são filhos de Satanás porque Caim era filho de Satanás. É assim, portanto, os filhos de Caim hoje. E você diz, tem certeza disso, irmão Branham? Sim, tenho certeza disso. Ouça, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele logo disse àqueles líderes religiosos, sois de vosso pai o diabo. No entanto, eram piedosos, e eram religiosos, e eram eruditos, e tinham grandes edifícios, tinham grandes igrejas, e tinham grandes bolsas de estudo, e sacerdócio, e ordens e tal. Mas falharam em reconhecer quem era Cristo. Eles não conseguiram perceber o seu dia. E como fizeram então, fazem agora exatamente igual. Eles falham em perceber o dia em que estamos vivendo e as coisas que Deus está fazendo. Agora vemos, portanto, colocaria, se aqueles líderes religiosos... Agora, aqui está. Se aqueles líderes religiosos naquele dia foram chamados de filhos do diabo, sabemos então que foi o diabo no princípio quem inspirou Caim a perseguir seu irmão e a matá-lo. É a mesma coisa que aconteceu com aqueles mesmos líderes que perseguiram Jesus Cristo e o mataram. Eles foram obrigados a tomar uma decisão igual a como foram obrigados lá no Jardim do Éden. Foram obrigados a tomar uma decisão. Bem, e quanto a isto, os filhos de Caim, os filhos de Satanás. Você diz, isso aplica-se às nações? Quando Satanás levou Jesus ao cume do monte para ser tentado, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Agora, era tudo o que era e tudo o que seria, todos os reinos de todo o mundo. E ele disse, estes são meus, e faço com eles o que quero. Posso fazê-los lutar, posso fazê-los fazer isto ou qualquer outra coisa. E requereu os reinos do mundo para que possamos ver como a ganância e o egoísmo entram na política. Está vendo? Podemos ver então onde está na igreja e nos líderes da igreja, onde a ganância e o egoísmo entram na igreja. Agora, note aquela mesma antiga ganância que começou no Jardim do Éden, que colocou um selo ruim em um e o selo certo em outro. Chegou aos tempos de nosso Senhor Jesus. Quando esteve aqui na terra, foi-lhe dado um julgamento pelo que se chamava justiça, tribunais de justiça. Que escárnio injusto foi. Não havia nada que pudessem achar contra ele. Esse foi o lado político. Eles não puderam achar nada contra ele. Até o próprio Pilatos disse, não acho culpa nele. E então vem a igreja.
Eles são obrigados agora a tomar uma decisão. Depois que o mundo político o libertou para cooperar com aquele mesmo espírito que estava na igreja, isso foi na política, para mostrar que se Satanás perdeu sua batalha aqui, ele ainda tinha algo reservado. Ele poderia contar com a igreja. E eles o crucificaram porque foram obrigados a tomar uma decisão. E disseram, dá-nos Barrabás em vez de Jesus. Estão vendo como eles fizeram? Está bem diante dos nossos olhos hoje a mesma coisa. E esteve, e sempre estará obrigado a tomar uma decisão. Agora, quando obrigaram a decisão, Pilatos sabia no coração que quando os liberou Jesus para a igreja, pois ele sabia que foi a igreja que o entregou para ser crucificado. E se ele o entregasse à igreja, a igreja o crucificaria. Então Pilatos não tem desculpa. Ele pegou água e tentou lavar o sangue de Cristo das suas mãos, mas não conseguiu. Desde aquela época, aqui na Suécia, ou melhor, na Suíça, onde Pilatos encontrou seu fim anos depois, perdeu o juízo, enlouqueceu, se jogou num poço de água para morrer. Há uma lenda que diz, às 3 horas da tarde, aquela água azul sobe do fundo daquele poço. As pessoas se reúnem lá de todo o mundo para ver. Às 3 horas, aquela água azul, parecendo anil, sobe do fundo de algum lugar e se agita na superfície da água e desce, para mostrar que nenhuma água pode lavar o sangue de Jesus Cristo das mãos de qualquer homem. Ele é culpado. E cada homem que Cristo já colocou em suas mãos, não há nada que possa tirar isso daí. Só há uma coisa a fazer, é aceitá-la, crer nela. Filhos de Satanás, filhos de Caim, perseguem os filhos de Deus, matam-nos. Foi o que fizeram com Abel. Foi o que fizeram com Jesus. Foi o que fizeram com os profetas. É o que está neles para fazer de novo e o farão assim que o caminho estiver aberto para eles. Lembre-se, nós demos uma de nos intrometermos e brincarmos, e desviamos pessoas do caminho do Evangelho e da história do que está para acontecer. E estamos aqui diante disso outra vez, bem aqui em nossa nação, e não há nada que possamos fazer. Mas você diz então, irmão Branham, qual é o motivo de falar contra isso? Não mais do que eu poderia parar o pecado. Posso pôr minha voz contra isso. E é exatamente o que eu estou fazendo agora contra o pecado e contra o erro. Erramos e vamos colher o que plantamos. Exatamente. Desde Middletown, houve uma audiência. Reuniram um sacerdote, um pregador batista e um pregador presbiteriano, consultando sobre fundos para uma escola, e o sacerdote concordou que os protestantes pagavam impostos igual aos católicos e que os fundos fossem doados a ambos os lados, e disse, o que devemos fazer é criar uma escola católica. Oh, claro, pegar essas crianças quando são pequenas. Oh, que coisa! E como as pessoas ficaram lá e trouxeram isso só por causa de política. Como? Eu não entendo, mas aqui estamos, bem aqui nesta manhã de Páscoa. E a mesma coisa, a razão pela qual viemos a este país, nos tornamos americanos, foi pela liberdade de religião contra aquele sistema de Jezabel, e voltamos e elegemos isso lá na plataforma da Casa Branca. A mesma coisa da qual viemos aqui para ser libertos. Oh, é uma condição horrenda em que estamos vivendo agora. Sabem disso. A igreja espiritual, porque se vendeu. Eles o mataram justo como foi feito com o fiel Abel. Porque Abel foi morto. Porque ele, no coração, tinha a revelação da aceitação de Deus do que precisava para redimir o homem do pecado. Foi por isso que mataram Jesus, porque nele estava a revelação do que precisava para Deus curar o pecado. É exatamente por isso que hoje estão contra a verdadeira igreja do Deus vivo, porque prega a cura do pecado, as coisas que fazem as pessoas viverem diferente, agirem diferente.
E quando você traz isso para a igreja em que estamos vivendo hoje, a nossos grupos pentecostais, eles voltam direto e fazem a mesma coisa da qual haviam se libertado. Serve para mostrar que há algo errado em algum lugar. A cura do pecado. Ele entrou muito fácil, entrou de fininho, como, justamente disfarçado de verdadeira religião pentecostal. Mas se não produzir esse tipo de artigo, se não produz esse tipo de produto, há algo errado com isso, em algum lugar. Como uma abóbora pode produzir melancia? Não pode. Como pode uma videira produzir pêssego? Não produz. Se está produzindo pêssego, há vida de pessegueiro em uma videira. E é isso o que sabemos hoje. Se a igreja, não importa o quanto professe ser a igreja do Deus vivo, se não está produzindo Deus pela salvação de antigamente, levando as pessoas de volta a uma verdadeira salvação de Deus, e aparece entre elas que Deus vive entre elas, então é o negócio errado. Não está produzindo a vida que Cristo disse que produziria. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Are you waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be